Para encerrar a nossa conferência aqui, nós vamos chamar a professora doutora Vera Lúcia Imperatriz Fonseca, para falar sobre mudanças climáticas e serviço de polinização. Professora Vera, ela é bióloga brasileira, referência no estudo de abelhas e outros insetos polinizadores, professora titular aposentada e livre-docente da Universidade de São Paulo, foi pesquisadora titular do Instituto Tecnológico Vale, é formada em Ciências Biológicas pela Universidade de São Paulo. Na mesma instituição, obteve mestrado, doutorado. Em 72, começou a sua carreira de professora assistente de zoologia no Instituto de Biociências da USP, IB-USP. Participou da fundação do Departamento de Ecologia, IB, da USP. Foi colaboradora do IEA, da USP, 2008 a 2010. Até hoje coordena o grupo de pesquisa sobre serviços de ecossistemas, com ênfase em polinização. Desde 98, Vera Lúcia trabalha para o desenvolvimento de estudos de polinizadores no Brasil, coordenando e organizando projetos temáticos e reuniões científicas, bem como organizando livros, artigos e outras publicações. Desenvolveu a Iniciativa Brasileira de Polinizadores e concentra a sua pesquisa nesse tema. Participou e liderou com destaque o painel intergovernamental sobre biodiversidade e serviços ecossistêmicos, IPBES, ONU. Integra a comissão científica do IEA, USP, e a equipe do projeto de pesquisa Bioeconomia, Estudos da Cadeia de Valor na Amazônia, financiado pela FAPESP e FAPEAM. Professora, o bastão é seu. Bom, vou falar aqui de baixo, que para mim é mais confortável. Bom, é um prazer muito grande estar aqui hoje, no Dia da Abelha, falando com vocês sobre esse projeto de polinização e sobre a importância da polinização. Há muitos anos, nós pensamos nisso, como seria ótimo se a gente realmente pudesse desenvolver no Brasil um grande programa, aproveitando o potencial de suas abelhas, que é tão grande, né? Tão especial. E foi um caminho longo, mas muito bom, né? Aqui nesse currículo, você só não falou uma coisa que foi muito importante para mim. Eu fui professora visitante sênior em Mossoró, 4 anos. Né? Então, eu saí da USP, fui em vários lugares, depois eu fui para Mossoró, conheci a seca, aquela coisa, né? Pensei que se Graciliano Ramos estivesse vivo, ele teria visto exatamente aquilo, né? Na seca de Mossoró, e ao mesmo tempo na grande potencialidade das suas abelhas adaptadas, né? Da abelha jandaíra e de várias outras, das frigiomelitas, aquela coisa mais linda. Então, para falar a verdade, eu tive um imenso prazer em trabalhar em Mossoró. Eu cheguei lá e pensei, o que eu estava fazendo lá? Não tinha nada, e depois eu descobri que tinha tudo, né? Tinha todas as perguntas que a gente faria para amanhã, para a sobrevivência, e para a gente poder trabalhar no Brasil melhor. Saindo um pouco de Mossoró, eu terminei meu trabalho de professora sênior, eu fui convidada para ser a co-chair do IPBS, do Polinizadores, Polinização e Produção de Alimento. Até trouxe o vídeo aqui que tem na tradução, que eu vou disponibilizar para quem quiser usar. E ali era o hemisfério norte, o hemisfério sul, e 87 professores ou pesquisadores do mundo inteiro discutindo. As abelhas estão desaparecendo? Nós já tínhamos feito o livro Abelhas do Brasil, né, Polinizadores no Brasil, pela EDUSP. É um livro que está no Livros Abertos da EDUSP, e ele tem todo o histórico dos movimentos ambientalistas do Brasil até aquela época. Foi um trabalho importante, porque ele foi a primeira síntese brasileira em português. É um livro de quase 500 páginas, mas é um livro com vários autores explicando, então, o que a gente tinha. E daí eu fui convidada para ir para o Instituto Vale. Quando eu falo que eu fui para o Instituto Vale, todo mundo se arrepia. Nossa, que horror, né? E eu vou mostrar para vocês que não foi um horror. Nós avançamos 20 anos em 5. Era uma floresta maravilhosa, intocada. E nessa floresta tão bonita, que surgiu
esse meu interesse maior para a gente trabalhar agora nos impactos do clima e quais as soluções que a gente poderia ter a partir disso. Então, eu vou começar a passar, porque você me passa um pouquinho aqui. Eu vou mostrar para vocês o que a gente fez. Então, me conquistaram no Instituto Vale porque me prometeram, na hora que eu cheguei, eu podia contratar 4 pessoas que eu quisesse. E eu contratei a professora Ana Maria Juliette, que era o maior espetáculo na botânica, onde chefiou uma equipe de botânica muito grande. O Rodolfo Jafé, que era um ecólogo e um geneticista ótimo. A Tereza Cristina Giannini, que trabalhava com clima e bases de dados. E com essas pessoas, a gente foi desenvolvendo uma pesquisa muito interessante, pensando no capital natural, né? E qual é o impacto que aquele capital natural teria sobre o desenvolvimento. Então, daí a gente pôde contar tudo isso para vocês agora. Que eu vou falar agora. Então, as abelhas do desenvolvimento, há muito tempo, o desenvolvimento, as abelhas já são consideradas como um desenvolvimento sustentável e trabalham muito bem nessa história do Patel. O Patel fez esse trabalho e a gente sempre usou esses símbolos variados, né, de qual a importância maior que as abelhas seriam para o nosso futuro. Então, ela teria na nutrição, nas comunidades inclusivas, nos biocombustíveis, na conservação da floresta, nos ecossistemas, nas oportunidades econômicas e na inspiração. E sabe que foi isso mesmo que eu acabei descobrindo? A inspiração veio do conhecimento tradicional. Maravilhosa, revendo todos aqueles casos antigos, aquelas histórias, porque na hora que eu li aquela floresta maravilhosa, tudo que era possível tinha ali. Como que as pessoas se organizavam dentro daquela floresta? Como que eles trabalhavam com tantas abelhas que havia naquelas florestas e trabalhavam com agricultura? E daí eu fui procurar nos dados do Posey, do Daryl Posey, que foi o grande antropólogo que teve uma equipe maravilhosa, que trabalhou com os indígenas caiapós, e eu fui procurar como que eles tinham visto ali essas coisas. E os índios caiapós tinham um doutor em abelhas, que era o Cuiracá. Ele conhecia aquilo com nomes de todas as espécies de abelhas, eles conheciam 57 espécies naquele lugar. E com o Camargo, eles fizeram um lindo trabalho da biologia das abelhas e conheceram, então, um pouco do dia a dia daquelas colônias. E também havia a doutora em plantas, né, a pessoa que trabalhava com plantas, que era uma pesquisadora que depois foi da Universidade do Rio Grande do Sul. Depois tinha o que trabalhava com as estrelas e que estudaram o conhecimento das estrelas. E assim, todos eles foram trabalhando juntos e deixaram seus escritos. Então, contaram para a gente como que eles ouviam as abelhas à noite. O Cuiracá, ele ouvia a abelha, ele sabia que ninho que tinha ali, conhecia pelo barulho noturno dos ninhos, né? E eles, então, tinham todos os seus cuidados com os ninhos, com as abelhas, com o que plantar em volta, o que elas comiam, como eles sabiam, como que eles faziam aquilo. Então, eu descobri que a gente não sabia nada. A gente tinha que começar, então, fazendo... Opa, desculpa. A gente tinha que começar tendo uma ideia. E foi exatamente nesse material que existia na Faculdade de Ribeirão Preto, e em outros que estavam aparecendo, que a gente viu que lá, em 2022, tinham 183 espécies amazônicas. Que agora tem um pouco mais, sabe? As abelhas estão sendo estudadas e tem um pouco mais. Mas os níveis de manejo eram poucos conhecidos. 50% não manejadas, 33% básico, 17% avançado. Não sabia quase nada de plantas visitadas, nem nada. Então, vamos ver no próximo o que aconteceu. O primeiro trabalho que falou de clima e de abelha aqui no Brasil, do clima do futuro, foi esse trabalho de Santa Catarina, do Lima e Marchioro. Eles estudaram algumas espécies de abelhas do Brasil inteiro. Tinha algumas coisinhas que, na legenda que a gente consertou. E daí eles viram que as abelhas tenderiam a mudar de lugar, saíam de um lugar e iam para outro, né? Porque elas sofriam muito pelo clima. Essa história da abelha e do clima, desde o início dos nossos trabalhos, bem há muitos anos atrás, a gente sabia lá no Meliponário, que a
gente tinha abelha que ia muito bem em anos úmidos, outras que iam muito bem nos anos secos, outras que gostavam de dias curtos, dias longos e que haviam adaptações. Então a gente sabia, por exemplo, que no sul a gente encontrava uma adaptação ao frio, que era a diapausa reprodutiva das abelhas. A gente conhecia naquele tempo das plebeias, mas as melíponas do sul também param. No norte havia a diapausa pela seca grande e que precisava ser coberta por plantas de alto valor nutritivo e etc. Então havia adaptações ao clima. Então eu pensava, puxa, a umidade, temperatura, hora de atividade, por exemplo, que horas que eu vou encontrar a abelha pequena na flor? Na hora do almoço. Outra hora elas não estão, elas são abelhas de lugar que é melípona. As abelhas grandes, às 6 horas da manhã, 5:30 da manhã. Então havia uma divisão entre as abelhas das flores, um tipo de uma divisão de trabalho. Então, essas coisas, esses fatores, a temperatura, a umidade relativa e todos esses fatores abióticos, eles foram considerados depois para a gente fazer as modelagens de clima, para se fazer as modelagens de clima. E quem organizou esses dados foi o IPCC, que era o painel intergovernamental de mudanças climáticas. Então, esses formavam os algoritmos, quer dizer, foram estudos do clima do mundo inteiro que formaram as indicações do que seria o clima e quais que seriam os aspectos que a gente poderia ter. Aqui, esse Lima Marco-Ouro, como vários outros, foram feitos com o IPCC com 5, a R5. Então, é assim, há tantos anos, acho que a cada 4 ou mais um pouco, depende da situação, eles fazem uma avaliação global e falam qual que é a tendência do clima no mundo no momento. Né? Então, a tendência é esquentar, a tendência é esfriar, isso, aquilo. Então, eles formam uma plataforma de cálculos que vão ser aplicados para a distribuição das abelhas. Então, eu preciso saber cada das abelhas, das plantas, dos morcegos, do clima sobre aquele grupo-alvo. Eu tenho que saber exatamente onde elas foram coletadas, onde elas existem, para daí a gente fazer os cálculos. Então, olha só, né? Depois, essa é a meliponicultura de agora, que todos conhecem, e esse trabalho espetacular, olha que bonito isso aqui, é de 1900 até 2016. Foi o Eduardo Brondizio que me passou esse slide maravilhoso. Então, essas bolinhas amarelas são as cidades da Amazônia, certo? E ali, olha só como vai aumentando tudo. A floresta é verde, onde não está mais floresçado é meio vermelho, onde não tem floresta é branco, a água, as terras indígenas são as mais claras. Olha que espetáculo esse zoneamento, é muito legal. E o que mais interessou é que eu estou de olho no 1970. Olha, 1970 estava aqui. 1970 foi quando foi concedido as áreas de entorno de Carajás para a Vale tomar conta. Então, o que aconteceu com esse movimento? Olha só, aqui é 2014, essa análise que a gente começa a fazer esse trabalho em 2014, mas era de um livro que foi publicado. Então, ali naquele coraçãozinho azul está Carajás. E ali a gente já está vendo todo esse vermelho aqui, já era o arco do desmatamento, já estava todo desmatado, então mais ou menos nessa época. E aqui está a floresta de Carajás. 73, ela foi concedida. 84, 94, 2004, 2013. Então, o trabalho que eu tinha que fazer lá era fazer um projeto de biodiversidade que não alterasse a floresta de jeito nenhum e que falasse o que tinha naquela floresta e como fazer para manter aquela floresta da melhor maneira possível. E junto com essa floresta tinha o Parque Nacional, tinha uma área indígena, um Parque Nacional, tinha todo um trabalho grande. E nós só tínhamos a ver com isso, e a minha parte era de biodiversidade e serviços de ecossistemas. E um dos pontos, é claro, que interessou muito, foi da mudança climática. Então, vejam só, foram levantadas na floresta de Carajás 216 espécies de abelhas colocadas no museu, tudo certinho, 625 de aves, 83 de morcegos nesse primeiro trabalho. Então, nesse primeiro, era para falar qual era o impacto do clima sobre as guildas tróficas do lugar.
Então eu teria que saber qual foi a queda da polinização, dos frugívoros, etc. Então era uma coisa incrível isso aqui, né? A gente usava essa modelagem, já vou mostrar o resto. Usava a modelagem, que era pegar a área de distribuição, as camadas ambientais para fazer o algoritmo, né? E a gente começou depois a fazer isso modelando, depois do IPCC, com um número maior de modelagens. Bom, ali em Carajás, eles verificaram o seguinte, que 80% das abelhas, das 216 espécies, não estariam lá em 2050. Gente, isso é um horror, certo? Quer dizer, se não vai ter serviço, se não vai ter abelha, a floresta vai secar. Então, quem que ficaria lá? Quem que era nativo? Onde ela estava? Se eu fosse tratar com as comunidades, se quisesse inserir uma polinização ou um estudo de abelhas nativas, que abelha que eu escolheria? Tinha mais de 90 espécies de abelha sem ferrão. 3 eram as mais criadas, que era a Melipona flavolineata, a Melipona seminigra pernigra, né? E a Melipona a outra que eu já vou passar. Então, essas 3. Aqui era a Melipona flavolineata. Olha que abelha linda que ela é, né? Esses desenhos anteriores aqui, a gente fez com o material do Camargo, da coleção Camargo. E aqui, nesses mapas, olha só, o primeiro deles é o cenário atual. O segundo é de 2021 a 2040. Depois 2041, 2060. Olha, o cenário atual, eu quero explicar o que é. As primeiras coletas foram na época do Camargo, quando fez as viagens amazônicas. Então, o baseline, demorou uns 50 anos para a gente fazer aquele primeiro cenário. Então, pegar tudo que foi existido, que foi coletado naquele tempo, e falou, não, aqui existia isso. Então, a partir de tanto, o que mudou? O que está em vermelho embaixo é o que vai mudar de 2021 a 2024, e o que está em azul são outras áreas para onde elas vão se deslocar. Então, as abelhas devem se deslocar. Olha bem, essa Melipona flavolineata agora não está tão mal até 2040, né? Mas de 2040 para 2060, aumentou muito. E toda vez que aparecer o dado 2040, 2060, é porque já é as novas regras do IPCC. Quando aparece 2050, 2070, 2100, é a regra antiga. Só que a situação, infelizmente, piorou. Então, vamos ver aqui o que acontece com essas abelhas. Essa é ela, linda, maravilhosa em todos os lugares. Aqui é a fasciculata. A fasciculata é a tiúba do Maranhão. Então, olha em cima, quanto mais verde escuro tem no lugar, quer dizer que ela fica melhor, né? Ela está melhor naquela fase. Então, sempre, no primeiro é o cenário atual, depois até 2040, até 2060. Mas essa abelha vai bem, né? Mas ela é uma abelha que tende a ir para o Oceano Atlântico. E embaixo a gente está vendo aí como que estão esses dois dados, né? Então, o que está em verde claro é uma área boa, o que está em azul é um possível local para onde elas poderiam ser encontradas. E uma coisa muito interessante nesse programa é que a gente também pode dividir, continuando esse trabalho, separar em quais áreas a gente precisaria coletar para acompanhar o desenvolvimento que acontecer com as abelhas daquele local. Bom, essa é a fasciculata. Essa aqui é a interrupta. É esse problema, né? Que abelha é essa? Como que ela chama? A interrupta e a fasciculata, se você olha de fora, são iguaizinhas, certo? Mas a interrupta é um pouquinho diferente, os linhos são menores, ela é mais mansinha, os linhos são menores, mas é uma abelha espetacular. Só que essa interrupta, ela é uma abelha que vai para o lado do Peru, do Amazonas, e a outra vai para o lado do Atlântico. A fasciculata é uma abelha brava, grande, ninhos grandes. Essa é um ninho menor, né? Muito importante, muito boa, mas ela vai para outro lugar. Então, eu estou vendo embaixo esses dois mapas, né? O azul, na verdade, a cor azul, significa que ela vai andar para o Peru. Muitos dos nossos bichos amazônicos vão migrar para o Pacífico. E são poucas as áreas onde ela vai perder. Mas se eu confundir, na hora de eu abrir um programa de meliponicultura,
puser uma interrupta em vez de uma fasciculata, talvez ela não vá tão bem, porque aquele não é o lugar natural dela. Bom, então essa é uma abelha do grupo Belliquer, é um bicho que precisa ser bem estudado, muito bom. Olha, o ninho dela é menor, né? Isso de ser claro e ser escuro é uma variação que acontece. Então, o Jorge Vettorieri que me mandou, ele conhecia muito bem. A Melípona seminigra pernigra, né? Essa abelha é tão bonita, né? Fiquei boba de ver a primeira vez. O ninho era desse tamanho, 14 litros de mel por ano. Aquela coisa, aquele ninho fortíssimo, né? Nunca tinha visto a meliponide com aqueles ninhos. No entanto, os mapas mostram que ela vai perder várias oportunidades. E ali do lado tem a abelha. Então eu vou mostrar. Aqui era ela, sabe? Muito bonita. Então eu fiquei pensando, mas será que Melípona seminigra são 7 subespécies? Será que uma parece com a outra, vão ter o mesmo sistema? Não, Melípona seminigra. Então a gente procurou a Melípona do Rondônia, que foi bem estudada, foi coletada, não bem estudada, e ali então a gente viu a Melípona abunensis, que ela vai também para o lado da Bolívia, do Chile, vai para o outro lado, e ela vai perder poucas áreas, mas vai ganhar muitas, né? Uma abelha, quer dizer que a proximidade taxonômica não tinha muito a ver. Essa era a entrada dela, a gente sabe pouquíssimo sobre biologia. Aí aparece a Melípona melanoventer, é a maior melípona da região. Ela é linda, até aparece aqui nesse outro mapa, aqui, ó, essa aqui, que ela muito bonita, essa abelha, muito bonita. Enxavinhou naturalmente no meliponário que estava sendo monitorado. Olhem só. Mas olha que falta de sorte, né? Olha, que acaso. Ela vivia no lugar que foi o arco do desmatamento. Então, o arco do desmatamento foi sumindo, foi sumindo. Então, a perda dela de habitat chega a 90% em 2060. Então, ela é a melípona, com certeza, ameaçada pelo clima e pelas mudanças até o momento. Ela perde muito, mas ela está indo bem lá perto de Belém ainda, agora, aquele ninho em Chavião para lá e tudo, e ela parece que também tem uma oportunidade virando para o lado do Acre. Então era essa, né? Puxa, essa é a maior abelha. Como que ficaria? E a menor, Melípona? Eu estou trabalhando com o grupo da Melípona nessa apresentação. A menor era a Manduri do Amazonas. Olha que sucesso a tal da Manduri do Amazonas, gente. Ela é pequena, mas ela é bonita, né? E olha, o verde dela fica cada vez mais forte. A abelha pequena se dá melhor na mudança do clima do que a abelha grande, né? Olha que interessante. E então ela também tende a ter várias áreas climaticamente favoráveis para ela, tá? É muito interessante. Então, essa é a entrada do ninho dela. Então, eu fazendo umas áreas perdidas das espécies de abelhas, analisadas, eu montei esse gráfico da agora até 2040, de 2040 até 2060. E aqui tem uma coisinha. Na penúltima escala, ali na Melípona scutellarius, ela não é amazônica, ela é do sul do litoral baiano. Mas ela é uma abelha que está na lista de espécies ameaçadas de extinção aqui do Brasil. Então, se eu fosse comparar a questão da extinção, quanto que perde cada uma delas, e essa medida agora é uma medida muito mais detalhada que a gente teria. Então, a gente vai ver que, no caso das scutellarius, a melanoventer está numa situação pior, e para 2060, a flavolineata, a seminigra e a outra estão em situação pior do que a Melípona scutellarius. Bom, então, notícia ruim, a abelha está aqui. O que a gente faz? Qual que seria a solução? E essa solução que a gente achou foi um zoneamento. E fizemos esse trabalho para a Mata Atlântica com a Melípona scutellarius. Então, o que tem aqui? Esse era o mapa da Mata Atlântica, muito rapidamente. Daí a gente teria que modelar novamente, achar uma metodologia para encontrar as espécies para proteger, para também usar um santuário climático e refúgio. Como é que a gente poderia fazer? O que realmente fala para a pessoa, não, essa área a gente vai preservar essa espécie. E daí foi isso que a gente fez. Olha,
Esse mapa é o mapa da distribuição dela desde a baseline. Quem fez essa baseline lá, principalmente foi o Padre Moura, que trabalhou muito tempo lá na coleção da Bahia e fez um trabalho maravilhoso. E ali a gente tem agora mais de 1000 bichos coletados e foi muito bem. Esses são os mapas biomas. Então, pego um contorno da distribuição da abelha no mapa biomas e com a distribuição das abelhas coletadas e com o auxílio dos especialistas, a gente pôde ver quais as áreas que eram favoráveis e as desfavoráveis. Daí montamos essa tabela. Se a área é adequada, não é adequada. Então, isso daí vai dar uma possibilidade de avaliação. E eu vou ter um mapa desse jeito. Esse mapa é muito interessante, porque ele vai me falar quais são as abelhas vulneráveis, ameaçadas, o que vai ser o santuário e o que não adianta reformar, porque para aquela espécie não vai reformar mais. Então, eu vou ter a possibilidade, pelo menos para os santuários, da gente ter aqui um desenvolvimento, né? Então, é um zoneamento de qualidade climática e aqui eu posso ter também recomendações aos tomadores de decisão, né? Como que a gente faz? O que se recomenda como conservação máxima, média, pequena, alta, máxima, média e restauração do mesmo jeito, senão que não adianta. E aqui a gente tem esses mapas. Essa é uma metodologia que a gente pode aplicar para todos os casos onde a gente já tem um mapa climático arrumado. E por isso, eu achei que era bom, porque é uma notícia boa. E daí a gente pode falar, o que a gente recomenda para os criadores de abelha, né? Olha, sempre adicionam suas abelhas às coleções registradas. As coleções são super importantes. Agora, com análise de DNA e tudo, as coleções com mais de 100 anos guardadas, elas podem dizer se tinha parasita, se não tinha, qual que era a sequência. Elas dão milhares de informações interessantes. É muito importante ter bicho em coleção. E também a gente identifica a variabilidade intraespecífica. Então, vocês sabem, eu trabalhei com o Dr. Paulo Nogueira Neto, né? O Dr. Paulo fazia esse trabalho de conservação, ele achava que era possível conservar a abelha fora do seu hábitat natural e testava isso. Então ele falava, olha, toda vez que trazia escutelares desse experimento da Chapada Diamantina, ela morria, mas do litoral ela ficava. Elas têm adaptações diferentes, cada lugar tem um tipo de adaptação. E quando a Marina foi trabalhar com a abelha melípona subnítida, tinha lá no Raso da Catarina, o lugar mais quente do Brasil, uma abelha completamente diferente e que depois mostrou-se que ela tinha um haplótipo só, né? Então, antigamente a gente pensava, quanto mais haplótipo, melhor. Agora a gente passa, os haplótipos adaptativos, não podemos mexer, temos que manter os haplótipos adaptativos, porque amanhã eles podem servir para fazer vários experimentos e várias análises e promover a situação. Então, a gente deve restaurar também o ambiente com as plantas, planejar os corredores, sempre plantando árvores para as abelhas. As abelhas precisam ter onde morar, e precisa plantar as árvores, né? Então, tem umas regrinhas de ouro que a gente fala para a meliponicultura. Criar abelhas locais, identificar com o auxílio do especialista, onde moram, o que comem, se reproduzem, um manejo adequado, identificar pragas e comunicar a ocorrência, associar-se aos grupos de meliponicultura, que são muito úteis e muito ricos, e sempre seguir a legislação. Então, gente, hoje, nesse momento, era isso que eu queria falar com vocês sobre o clima. Amanhã eu tenho uma outra palestra com mais outros dados, com outras coisas. Eu queria dizer também que a gente publicou com as abelhas grandes, que são as bombos, e agora estamos terminando os Archilocopa, que é uma outra abelha importante, e que esses trabalhos têm sido bem acolhidos. E que a gente eu demorei um pouquinho até pensando o que mais eu posso fazer, como que pode juntar outros dados para a gente ter uma mensagem otimista. Então, dá para ser otimista com o clima? Não. Dá para ser pessimista? Também não. Então, o que eu tenho que ser? Eu tenho que pensar muito que abelha que vai ficar e quais que vão desaparecer. O que eu vou fazer com as abelhas que vão desaparecer? Eu tenho um banco de DNA dessas espécies? Devíamos ter, né? Embrapa, aqui de Senargem, em outros lugares. Como que você vai guardar os exemplares para amanhã, para possíveis modificações, alterações, etc. É muito importante. E também, sempre é possível um manejo. E aí, se eu tinha 216 espécies e vão sobrar 15, 20, sei lá, e além de tudo, algumas ainda são
abelhas que roubam outras, então também não vai adiantar para o meu sistema. O que eu teria que fazer para poder trabalhar melhor, né? Eu tenho que pensar no manejo das abelhas para polinização. As plantas amazônicas dependem, e do Brasil em geral, dependem muito de polinizadores, elas precisam de polinizadores. Daí a bioeconomia, que todo mundo fala tanto, o cacau, o açaí e todas as outras plantas, eles tratam da fruta no cesto, mas até ela chegar no cesto, ela precisou da abelha, e então a abelha passa a ser, na minha opinião, a polinização passa a ser o elo entre a bioeconomia e o capital natural. Né? Que a gente tem que olhar isso com muita atenção e temos que escolher quais são as abelhas manejadas. O Breno Freitas fez um livro no ano passado muito bom de abelhas manejadas, que está à disposição. Então, fica para vocês aí. Tem várias bibliografias e uma materiais que eu vou deixar. Já foi meu horário. Né? Foi meu horário?